Livros Universo em Desencanto, 6º fascículo da réplica, página 7. Não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. A verdade salva e a mentira em liquidação, virando cinza. E assim foi a vida das multiplicações de lapidações, que assim até hoje, todos sendo lapidados, para entender e compreender o certo e conscientizar-se do certo, e saber por que admite com convicção básica das coisas que admite. Então, tem a lógica que é a confirmação da base e a base confirmação da lógica, para chegar a entender e compreender a supremacia racional da razão extrema universal. É preciso que esteja bem lapidado para observar e beber o mundo racional e dizer com base: está aí a real supremacia racional, sendo o supremo raciocínio superior a todos os raciocínios de um mundo de pureza, o mundo racional, um mundo superior ao do animal racional. Então, para que atinja este grau de entendimento e compreensão racional, é preciso que esteja bem lapidado, para de imediato entrar em contato com a vibração extrema superior. Para atingir a convicção real racional, foi preciso a lapidação do animal, e por isso, tudo que existe no mundo é necessário e desnecessário. Foi preciso para a lapidação do animal racional. Como se diz, em outras palavras, domesticar o animal para civilizá-lo racionalmente, em um curto espaço de tempo. Então, tudo o que existiu no mundo e tudo que ainda existe no mundo, tudo foi preciso e necessário para a lapidação do animal racional. Lapidação em todos os sentidos, para chegar ao equilíbrio formal racional, porque do jeito que eram, da forma que eram, rudes em outrora, não estavam em condições de compreender e entender, como agora, depois de satisfatoriamente lapidados. A lapidação é para que as pessoas conheçam tudo o que existe mais ou menos, não encontrando solução real da definição da existência de tudo. Então, estudou tudo, conheceu tudo, sabe tudo e chega à conclusão de que não sabe nada. Então, esse está pronto, dessa forma está pronto para entender e admitir de imediato o que é cultura racional. Então, a lapidação é uma coisa necessária. Olha nos primitivos tempos. Eram feras humanas e com a lapidação deixaram de ser. Hoje, já não são tão ferozes e, por isso, a causa das mudanças de fase. As mudanças de fase são sobre o adiantamento, como assim, o primário é uma fase, passou para o secundário outra fase, passou para o curso superior outra fase. Cada fase com seu nível de adiantamento, com seu nível de perfeição e purificação. A fase A é uma coisa, a fase B é outra, a fase C é outra e a fase D é outra. Assim, passou o mundo os dilúvios de sofrimento. O atraso era tanto nos primitivos tempos que andavam se arrastando, não sabiam andar em pé. Depois, com o adiantamento, mudando de fase e começaram a andar curvados. Depois, mais adiantados, começaram a andar em pé, porque também nas primórdias épocas não tinham quem lhes ensinasse, porque o bicho só sabe as coisas se aprender. Se aprender, sabe. Se não aprender, não sabe. Mas, na fase em que andavam de 4 pés, é porque viam todos os animais andarem assim. Então, julgavam ser bichos também e se igualavam na vida andando de 4 pés. É como uma criança que nasce e começa a engatinhar, porque é preciso andar em pé. Custa aprender, mas aprende. Assim, foi o ser humano nas primitivas épocas. Quando começaram a nascer do chão, não tinham quem os ensinasse a andar em pé. Assim, vieram sendo lapidados, que hoje ninguém sabe o que se passou com as primordiais épocas e daí, naturalmente, todos bem lapidados, mas ainda impera a rudez e o atraso.
O atraso é uma das causas do sofrimento. Atraso esse que ainda durou até bem pouco tempo. As escravidões, para verem ainda bem pouco tempo, julgavam que gente era bicho e eram tratados como bichos. Nem só os pretos, como os brancos, que já foram escravizados. Isto há bem pouco tempo. No passado, em épocas remotas, muito pior. O atraso era muito grande. A rudez, a selvageria, as injustiças, a desumanidade, as monstruosidades é o que imperava. Os castigos horrorosos e tenebrosos eram terríveis à humanidade. Sanguinários. Tudo isso devido ao atraso, porque surgiram do bicho. Viviam como bicho, para serem lapidados, para poderem chegar ao que são. O escravo era tratado pior que um cachorro, e o ser humano fazendo outro igual a si, de bicho feroz. Então, tudo isso que existe no mundo e que já existiu, todos os feitos que aí estão, tudo foi muito bom e preciso para a lapidação da humanidade, que há bem pouco tempo era bem selvagem, muito pior do que são. Hoje, lapidados de forma que estão, ainda é como estão, vendo o que se passa no mundo inteiro, como estão sabendo, que fará nas primitivas épocas. Fazia horror e pavor, comiam uns aos outros, se estraçalhavam uns aos outros, como há bem pouco tempo ainda. Ainda existem os antropófagos em tribos, com os métodos e modos hereditários. Isto é para vos fazer sentir que a rudez ainda impera no mundo. Existem os rudes e existem os esclarecidos. Então, os rudes custam mais a tomar conhecimento do que estão precisando mais em sua vida, mas a rudez não deixa. Mas os esclarecidos de imediato dizem logo: o momento é este, é isso que eu estava procurando, e é isso que eu estava precisando. Ao passo que os rudes, com aparência de bons, que somente têm aparência, julgam ser o que não são pela vaidade e o orgulho que ostentam diante de sua rudez, e o rude sempre demora mais a tomar conhecimento do que está necessitando. O rude sempre chega mais tarde, e quando toma conhecimento, se arrepende e diz então: ah, se eu soubesse! Se eu soubesse, já tinha agarrado de unhas e dentes, porque era isso que eu precisava e que eu preciso. Os rudes chegam às mesmas conclusões dos demais, que não são rudes. Não querem hoje, querem amanhã. Não aceitam hoje, aceitam amanhã. Não admitem hoje, admitem amanhã. O rude é assim, muito vaidoso, muito pretensioso, muito orgulhoso e muito atrasado. Mas com o tempo, chega à mesma conclusão, porque não existem duas verdades. A verdade é uma só. É racional, razão suprema da origem de tudo. Tudo é de origem racional, e a verdade é uma só, é racional. A razão da existência dessa deformação racional, de razão suprema do mundo racional. Então, a verdade é uma só, é racional. Então, queira ou não queira, tem que entrar na linha racional, porque saiu do ponto certo e justo racional. Está em liquidação, e ninguém aguenta a liquidação. Porque sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então, tem que abandonar a mentira e abraçar a verdade para se salvar. Então, queira ou não queira, a verdade da salvação de todos é uma só. É racional. Então, vence a verdade e destruída a mentira. Vence a verdade e perdida a mentira. Racional é ponto mais alto de toda a humanidade, o ponto da salvação eterna, sendo a verdade uma só, a salvação uma só, o Salvador um só. Os rudes são dizimados pela liquidação da mentira. Então, a verdade é uma só, a salvação é uma só e o mundo racional é um só, não existindo duas verdades. Então, a outra verdade, por não ser verdade, em liquidação, e a liquidação não faz graça para ninguém rir. Liquidação são os horrores dos horrores, é a devorança de uns aos outros. Na fase de liquidação,
São todos loucos em confusão, ninguém se entende. O pavor domina, é de devorar uns aos outros, por estarem em liquidação. Então, ninguém aguenta a liquidação, porque o ponto de vista real de todos é o bem de si mesmo e o bem de todos. E assim, racional tudo é, e o que está em fase de liquidação, nada é. É um tesouro de sofrimentos, é um tesouro de angústias, é um tesouro de ninguém aguentar, sofrer cada vez mais, sofrer mais e mais e mais, e por aí afora. Mas a liquidação está em hora, é a situação dominante, a liquidação sob todos os pontos de vista, a ruína das ruínas, as multiplicações das ruínas, e a confusão noite e dia cada vez mais, e o espetáculo degradante da humanidade em liquidação. Não há paz, não há sossego, não há felicidade em lugar algum. Um tufão de ruínas que assola sobre a humanidade, todos em pânico universalmente, e tudo isso se multiplica, de pior para pior, dia e noite. É o mal que por si mesmo está se destruindo, e por isso a liquidação progride cada vez mais. Pensamentos loucos, a loucura dominante, e dominando a razão de todos, a todo instante. Pior que uma epidemia desoladora que abateu sobre a humanidade. Uma epidemia de varrer tudo. Uma liquidação epidêmica. Não há quem aguente. Não há quem suporte tanto sofrimento. Horroroso e tenebroso. Todos sofrendo, todos penando universalmente. Tudo que existe para impressionar é aparência só, até não poder mais aparentar. Choques, chocando-se uns com os outros, choques e mais choques. É a mentira em liquidação de todas as formas, e todos os jeitos e maneiras. A mentira tem pouca duração e, por isso, está aí tudo em liquidação, e vence a verdade, consciente e positiva. A mentira, inconsciente e negativa. A verdade, um rochedo inabalável. A verdade dignifica. A verdade progride o bem de todos e a mentira regride. Então, quem está com a verdade está com a força maior do mundo e, por estar com a verdade, está acima de tudo e de todos. O verdadeiro é o Redentor, o racional superior, a energia mais poderosa do mundo, a energia racional. A mentira caindo de podre e virando cinza, em liquidação permanente. Então, o mundo está de parabéns para os compreensivos que procuram o bem e respeitam o bem, e a sua salvação, e os que ostentam a mentira em liquidação permanente. Página 14. Os efeitos da mudança do verdadeiro alfabeto para o alfabeto artificial da matéria, e este conduziria para o extermínio dessa civilização. E assim, a guerra travada na fase de liquidação, liquidando uns aos outros sem menor sentimento, sem o menor destemor, sem o menor respeito. É uma fase que está em extermínio, de forma que ninguém se compreende, ninguém se entende, ninguém entende ninguém. A vergonha acabou, a ganância dominando todos e a fúria do nada pelo nada para tudo acabar em nada. Uma fase de mentiras, de fingimentos, de falsidades, de traições, e por isso, esta fase em liquidação, porque o mal por si mesmo, ele se destrói. O descontentamento é geral universalmente, as preocupações consumindo todos, o nervosismo enlouquecendo todos, o ponto alto do desequilíbrio e da discórdia, as desavenças por todos os lugares, o descontentamento da mesma forma, os entendimentos passageiros e de forma que, uma fase confusa, todos em confusões, todos em ruínas e tudo em liquidação. É mesmo da própria fase. O ruim acaba ruim, o mal acaba mal. Agora pergunta, por que tudo isso? Por que está se dando isto? Porque tudo é mentira, e a mentira não dura para sempre. A mentira tem pouca duração,
e por tudo ser mentira, é que tudo está em liquidação. Mas tudo é mentira? Tudo é mentira. Até a sua vida é uma vida de mentira. E por ser uma vida de mentira, é que se liquida a qualquer momento. O que é de verdade dentro do progresso do mal? Dentro do progresso material? O que é de verdade? Nada. O progresso do mal, a evolução do mal, só tinha que ir de mal a pior e acabar mal, e vir a extinção do mal, o progresso da matéria. A matéria é de origem do mal, e o mal por si mesmo se destrói. Então, é uma fase que vinha se destruindo, julgando e pensando que estava progredindo. O mal progride até um certo ponto, e depois ele regride. Então, não está vendo que isso é feito pela própria natureza? Por exemplo, o teu corpo de matéria evolui. Hoje está com 20 anos, amanhã está com 50. Parece que vai progredindo. Amanhã com 90 e aí, viu quanto regrediu? É a evolução da matéria. Amanhã está com 100. Então, viu quanto regrediu e com 20 pensava que evoluía, sonhava que evoluía. Amanhã, com 100 anos, quer andar, não pode. Quer correr, não pode. Quer fazer isso ou aquilo, não pode. Então, não regrediu? Pois a matéria é isso, é uma evolução que vai a regresso, que vai se destruindo. Com 100 anos, já está a bem dizer destruído. Agora, com 20 anos, sonha que está progredindo e tão iludido vive que sonha de olhos abertos. Para ver que um iludido, ele é um louco com aparência de bom e por isso pensa que está evoluindo, pensa que está progredindo. Quando ele chega lá adiante, é que vê quanto regrediu e olha para trás e diz: o que é que eu fiz? Nada. Porque eu já estou aqui quase acabando em nada e tudo está para acabar também. O que adiantou? Nada. E é por isso que está aí a liquidação desse nada, que os iludidos julgam tudo ser. Então, isso é a evolução natural da própria natureza. O mal por si mesmo se destrói, e por isso tudo se acaba. Mas a ilusão bota o iludido louco, e o louco aí começa a sonhar. Então, no sonho, começa a dar valor àquilo que não tem valor, que é a matéria, e só vai reconhecer tudo isso depois que ele se sente desvalorizado com a idade. Quando chega, e se chegar, aos 90 ou 100 anos, ele diz: estou liquidado. A evolução da vida é ingrata, e tudo o que eu fiz, tudo o que eu progredi, também a caminho de ser liquidado, porque tudo se acaba, como eu estou aqui me acabando. E ainda mais diz: eu fui traído pela matéria. Hoje eu faço meu julgamento certo, porque estou no fim da minha existência de matéria, e tudo que eu fiz terá o mesmo fim. Então, o que adiantou a minha luta para evoluir a matéria, para progredir a matéria? O que adiantou? Nada. Porque eu já estou aqui me acabando em nada, e tudo que eu fiz também acabará em nada. Então, o que adiantou a minha luta? Nada. Aí acorda e diz: quanto eu estava iludido. Portanto, está a evolução da fase da matéria em liquidação. É coisa natural da própria natureza degenerada. Geram tudo aparente para acabar em nada. É o decréscimo da vida, pensando diferente, pensando que está crescendo e está decrescendo. Decrescendo por quê? Porque está indo a caminho do fim da vida. Então, está decrescendo. Mas como está iludido, e o iludido é um louco, diz o contrário. Diz: nós estamos crescendo, a evolução inconsciente, por dar valor ao que não tem valor, e por isso se acaba. Sendo esta a fase do animal. O animal, por ser animal, ele só conhece a matéria acima de tudo por ser animal. O animal é que dá valor ao mal, ele é inconsciente e dá valor ao mal, como se o mal tivesse valor. E de forma que assim sempre foi a vida do animal, de origem racional. E por serem de origem racional, foram qualificados de animais racionais. Então, o progresso animal, a evolução do mal, tudo mal,
e tudo de mal a pior sempre, e o mal, por si mesmo, ele se destrói. Tudo isso porque o animal não sabia o porquê era um animal, não conhecia o porquê era animal. Um animal, não sabendo o porquê dele ser assim, muito menos saberá o que está fazendo, progredindo a matéria, como se soubesse o que está fazendo. Pois se ele não sabe quem ele é, como é que pode saber o que a matéria é? E não sabendo o que a matéria é, ele nada poderá dizer. Mas julga saber, e daí sofre as consequências, que é o sofrimento que prova que ninguém sabe nada. E por ser uma fase que ninguém sabe nada, uma fase do nada pelo nada, por tudo acabar em nada, é que está aí em liquidação de um modo geral, porque o nada, qual é a sua qualificação? Nada. Mas quiseram fazer do nada tudo, quiseram fazer da mentira a verdade, e o resultado é este aí, o reinado da confusão, o reinado da destruição, o reinado do sofrimento a ponto de ninguém aguentar. E quem tudo isso pode endireitar? Ninguém, porque o nada não tem o que endireitar. Endireitar o nada, como pode? Não tem nada para endireitar, e por isso, quanto mais fazem tudo para endireitar, mais tudo se desendireita, dando prova de que não há quem endireite. E assim, foi esse sacrilégio de vida do bicho racional. Lutou, lutou, lutou para acabar em dor, como um sofredor. E é por isso que está aí a liquidação do tudo aparente, que surgiu do nada, que é a verdadeira regra do nada ser. Assim, a vida forjou-se nessas condições, por a categoria do ser humano ser de animal, e o animal, por ser animal, não podia de forma alguma, pela sua categoria, conhecer o ponto real da vida, até que chegasse o esclarecimento do ponto real da vida, para então ele saber e reconhecer o porquê de sua vida e o porquê de sua categoria, e o porquê de sua origem, e o porquê de seu destino, e o porquê de sua existência, e o porquê de assim ser, e o porquê lhe fizeram assim, e o porquê de tudo e dos mistérios e dos enigmas, e a definição de tudo, da razão do mundo, do princípio e do fim desta lama que é a matéria, que desconheciam o seu princípio e o seu fim. Está aí a bela e boa serventia da matéria doentia, e ninguém sabia se estava certa a sua serventia. Certa está para o animal irracional, mas para o animal racional está errada. Para o animal racional, o progresso é racional, e o progresso racional é completamente diferente. A matéria não passa apenas de um simbolismo por ser de origem racional, quer dizer, de um instrumento atuante e provisório, e assim tinha que ser, porque a vida surgiu destinada, sem ninguém saber como, sem ninguém saber porquê. Ninguém sabia coisa alguma da formação de sua origem. Todos ignoravam como foram feitos e de que foram feitos e por que foram feitos, e quem fez, por que fez, e por que não declarou o porquê tudo isso, e por que sumiu sem nada declarar. E assim, essas perguntas todas sem resposta. Ninguém sabia responder, e de forma que tinham que ir aceitando tudo que as velhas gerações e antigas gerações iam deixando por herança, sem saberem se estavam certos. Então, tinha que chegar mesmo a esse ponto, por desconhecerem a causa do início do erro, da inverdade como foi, até que chegasse o dia de serem esclarecidos, para que tomassem conhecimento da junção verdadeira da origem estatal de tudo. Tudo se apresentando muito bem, muito belo, e a vida muito ruim, não correspondendo o belo com o bom, com a vida. Ah, isso é bom. Ah, isso é belo. Mas a vida é ruim. Então, o belo e o bom estavam em contradição com a vida, porque hoje está novo, está belo, está bem. Amanhã está velho. Já contradiz com o belo e com o bom. E assim, vejam os contrastes da vida que levou toda a humanidade nessa tremenda confusão de desacertos.
chegando ao ponto de desolação da vida humana, encontrando então aí a nulidade de tudo, por encontrar a lógica certa na vida. Então perguntando: de onde nós viemos? Ninguém sabia. Para onde nós vamos? Ninguém sabia. Então tornou-se a vida nula, por não ter base nem lógica, nem princípio nem fim, porque ninguém conhecia o princípio nem o fim. Estava travada aí a luta da consciência negativa. Se nós não sabemos o que somos, não podemos saber o que fizemos. Para nós sabermos o que fizemos, é preciso, primeiramente, nós sabermos o que somos. E assim, esquentando as ideias e querendo encontrar a justa causa da vida, sem poder. De onde viemos? Não sei. Para onde vamos? Não sei. Então, quem sou eu? Não sei. Então, para que vivo? Não sei. Se eu não sei para que vivo, não posso saber o que faço, porque a minha consciência é negativa. Eu, para saber o que faço, primeiramente tenho que saber o porquê vivo, para depois saber o porquê faço isso, aquilo ou aquilo outro. E nesta matemática desoladora da humanidade, surgindo então a nulidade de tudo, por não ser positivada coisa alguma. Se coisa alguma é positiva, tudo está perdido, porque o que não é positivo é negativo. Então, tudo está perdido. O progresso sem nexo, sem base, sem lógica, sem pé e sem cabeça. Tinha que surgir daí todas as cabeçadas, todas as tontas, sem saber o que fazer, e por não saber o que fazer, é que quanto mais procuravam endireitar, ficava sempre tudo por endireitar, e tudo cada vez piorando mais, por não haver base nem lógica, para que haja uma consistência de um fundo de realidade, que dê motivo a uma realidade profunda. E assim, tudo criado dessa maneira é que deu motivo à causa às badernas. Badernas são as balbúrdias que vêm atravessando no mundo inteiro há muito. O mundo inteiro há muito sempre mergulhado em confusões, e daí generalizando-se o mal-estar, e do mal-estar generalizando-se os mal-entendimentos, causa dos desentendimentos constantes, universalmente. Um desassossego berrante no mundo inteiro, a insatisfação, os choques, as contendas, as demandas e todos mergulhados nas trevas. Nessa escuridão, todos brigando, e ninguém tem razão. Ninguém tem razão por o princípio ser errado, e herdaram o erro, por inconsciência e incompetência dos primitivos, que o adotaram e multiplicaram. Então, todos falam, todos discutem, todos brigam e ninguém tem razão. Não tem razão por quê? Porque ninguém nunca conheceu o certo para poder provar o certo. E assim vejam as confusões, tinham mesmo que aumentar cada vez mais, universalmente, porque ninguém nunca conheceu o certo, ninguém nunca conheceu sua origem, ninguém nunca tomou conhecimento de sua origem, ninguém nunca soube como foi feito nem quem fez, ninguém nunca soube como foi feito o mundo, então ninguém nunca pôde provar o certo. Assim todos discutiam, todos brigavam e ninguém tinha razão, porque ninguém estava certo, por não provar o certo. Agora vejam que situação calamitosa e deplorável a situação da humanidade no mundo inteiro. Nunca houve sossego, nunca houve paz, nem nunca podia haver. Todos errados à procura do certo, sem encontrar, e assim, esse dilúvio de desespero que a humanidade atravessa, até encontrar a solução certa, verdadeira, racional, e não como animal. Como animal, tudo mal, tudo de mal a pior, tudo errado. Como racional, tudo certo, e sempre certo, porque o certo é racional. E por isso que nunca ninguém pôde endireitar o mundo. Todos errados, todos brigavam e discutiam e ninguém tinha razão. Ninguém tinha razão porque nunca provou o certo. Então ficavam brigando a vida inteira, como até hoje não cessaram as brigas. Assim, de muitos séculos vêm as guerras, vêm esses brigueiros, guerras de todas as maneiras, guerras religiosas, guerras por uma infinidade de motivos,
Agora vejam a desolação e o desespero da humanidade. Vamos ver se agora a humanidade toma jeito e voltam todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Chega de abusar, chega de teimar, de abusar do livre-arbítrio e abusar da livre expansão da vontade. Chega de tanto sofrer, de tanto penar. Que evolução triste, porque há milênios vem a humanidade toda sofrendo e penando no mundo inteiro. Depois de passar por essa tremenda lição de há milênios vir penando, ainda continuam a penar. Vamos ver se dessa vez respeitam o que é de respeito para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é, como já sabem, pelo abuso do livre-arbítrio para dar expansão às vontades, é que passaram dos limites, criando inovações. Passou do limite, desceu de classe. Foi a classe do artifício, produzida pelo alfabeto artificial. Passou do limite, cometeu uma arte. E qual foi a arte inicial para essa desdita? Foi o alfabeto artificial. Essa desdita em que todos gritam e gritam alto: meu Deus, nos acuda! Eu já não aguento mais de tanto sofrer, de tanto penar. Ficou toda a humanidade assim clamando, como coisa que o verdadeiro Deus fosse culpado de abusarem do livre-arbítrio. Tudo tem limite. Dentro do limite, tudo vai bem. Fora do limite, tudo vai mal. Então vamos ver se a humanidade, e você aí que está sentindo o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, está sentindo profundamente. Estou aí, junto de ti, te assistindo. Não abuse mais. Não abuse mais do livre-arbítrio para voltares ao teu mundo de origem. Chega de sofrer. Chega de penar. Há milênios que todos vêm clamando por Deus, como coisa que o verdadeiro Deus seja culpado dos seus abusos. Não passe mais do limite, se quiser ser salvo e voltar ao seu mundo de origem. Pense direito, proceda direito, racionalmente, porque um ser racional é um ser equilibrado, não desvirtua do seu ser, porque tem plena convicção do que é ser racional. Então, não há motivos nem razão para abusos nem desequilíbrio, porque conhece o valor da matéria, conhece o valor desse nada e não vai mais se iludir nem ficar atraído, sugestionado pelo nada. Passe o nada para o lugar dele, de nada ser, e plante-se no seu lugar de racional, de tudo ser, e volte ao mundo dos puros, do amor, da paz e da fraternidade, do progresso, da junção fraternal. O progresso dos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Um ser rijo e convicto, contritamente racional, está mais firme do que as rochas do Pão de Açúcar. É uma comparação singela, mas muito forte, para um bom entendedor compreendido das coisas. E assim, vamos em frente racionalmente, para chegar feliz e contente no mundo racional, que é de toda a gente. Gente humana e feliz são os que estão aqui, neste momento, pegando da raiz todos os esclarecimentos na presença do Redentor, o racional superior, eu, que aqui estou, noite e dia, dia e noite. E assim, o pensamento deve ser um só, racional. Matéria é da dor, do desespero e da aflição. Racional é da salvação. Veja como eu estou te vendo, por dentro e por fora. Veja como eu estou te olhando. Tudo e todos.